Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ivan, bem-vindos ao Duelos. Hoje eu vou fazer uma coisa interessante, né? A Netflix ela lançou há uns dias atrás o Baki Hana, que antes chamava só Baki o Campeão. Basicamente é um anime de luta em que um garoto, que é o Baki, de 17 anos, ele ganha um campeonato de luta, parece que é um campeonato de lutas clandestinas, e o pai dele, né, que é eles chamam de o Ogro, você vai descobrir só depois, ele é considerado o homem mais forte do mundo. Então, levando isso em consideração, é bizarro, porque o nível de musculatura do pessoal nas cenas de Baki dá medo, porque é sobre-humano. É como se você pegasse um Dwayne Johnson da vida, que é um armário, um homem enorme, e ele fosse pequenininho comparado com o nível dos caras. Tem um grande exagero por trás, mas ele traz alguns comentários sobre artes marciais. Eu achei interessante trazer para vocês. Ele é dividido em uma temporada, né, que é a primeira temporada ela é dividida em duas partes. São 13 episódios de um lado e eu acho que 13 episódios de novo. Aí você tem um torneio, que é o torneio lá que eles fazem, aquela coisa toda, e tem o Baki Hana, que é ele se preparando para lutar e desafiar o pai dele, que é o ogro lá, o cara que eles colocam que é mais forte que um elefante. Deu para entender o que eu quis dizer com exagero por trás do Baki. Mas eu resolvi, em homenagem a isso, né, falar um pouquinho sobre artes marciais, porque é um assunto que eu gosto. Eu treino defesa pessoal, já treinei alguns estilos de artes marciais, e eu achei interessante fazer essa série curta no canal, né? Os 4 vídeos desse mês, então, vão ser falando sobre Baki, desenvolvendo cada uma das temporadas e falando sobre alguns estilos de luta que entram nesse rolê. Basicamente, o primeiro episódio ele fala sobre um termo interessante, que é a sincronicidade, é você entrar em sincronia com uma determinada coisa. E o que ele considera, né? Um velhinho lá, ele considera como sincronicidade. Ele fala que, ele dá um exemplo, né, de que numa determinada época tinha um navio que estava transportando nitroglicerina, que eles não poderiam se movimentar muito, né? Porque a nitroglicerina movimentou, agitou, explodiu. E o navio estava cheio de nitroglicerina. Eles caíram numa tempestade. No meio dessa tempestade, a nitroglicerina ficou batendo aquela coisa toda e por algum motivo ela não explodiu. Quando eles chegaram meio quebrados, né, no lugar que eles tinham, eles conseguiram nesse processo abrir. No que abriram para ver o que tinha acontecido, ela estava cristalizada. Só que esse acontecimento ele aconteceu no mundo inteiro. Alguns fatos que são falados em Baki, eles são totalmente fictícios, com nomes fictícios, mas algumas artes marciais que são citadas, eu trouxe para vocês porque elas realmente existem. Ok, levando em consideração a sincronicidade, é porque ao mesmo tempo no mundo, 5 pessoas que foram condenadas à morte, eles fugiram das prisões em questão que eles estavam para ir até o Japão, Tóquio, enfrentar o Baki, que era considerado um grande campeão. Então eles queriam conhecer a derrota. Nas artes marciais, se você levar em consideração sincronicidade como entrar em sincronia com alguém, existe a ideia de intenção de luta. Quando você se acostuma muito com lutar, né, luta, aquela coisa toda, chega um determinado ponto que você consegue perceber a intenção da outra pessoa. É aquele famoso, eu treino, tô andando na rua, eu sinto uma pessoa atrás de mim, mesmo que eu não esteja vendo a sombra dela, mesmo que eu não esteja ouvindo. É como se fosse um sexto sentido para isso. É interessante que no ninjutsu, e tem uma diferença entre ninjutsu e ninjitsu, eu vou explicar daqui a pouquinho. O ninjutsu, quando você vai fazer o último teste lá para você se tornar um mestre, o mestre lá, o maior dos mestres, você está vendado, ele pega uma katana, puxa ela para poder fazer um corte em você com a intenção de te matar. Ele literalmente faz o movimento para te matar. Só que ele vai parar o movimento no meio do caminho, ele não vai te cortar, é evidente.
Mas qual que é o teste? É você desviar do movimento dele. Se você para um pouquinho, né, e você demora um curto espaço de tempo e desvia, ele entende que você conseguiu perceber essa intenção dele. Se você não desviar, você demorar muito para poder desviar, ele fala, olha, então você não consegue perceber essa intenção. É um treinamento que você faz no ninjutsu para perceber a intenção das pessoas em volta de você. Isso tem em tese em qualquer tipo de artes marciais, porque você vai perceber a intenção de luta, você consegue perceber quando o cara movimenta o ombro, que ele vai te socar, e qual a direção do soco, dependendo de para onde que a musculatura está indo. Eu estou fazendo um movimento aqui para vocês verem que realmente você tem um movimento de ombro antes de bater. E essa ideia é se desenvolver essa intenção, essa percepção de intenção ao ponto de você conseguir realmente desviar ou prever o que a pessoa está fazendo. É um negócio muito legal. Se você já praticou algumas artes marciais, você está entendendo o que eu estou falando. Se você não praticou, você acha que é uma viagem muito louca da minha parte. Houve uma menção honrosa em Baki, na primeira parte, em questão do sobrenome, que é o sobrenome Tokugawa, que vem de Ieyasu Tokugawa, que é o fundador e primeiro shogun da dinastia Tokugawa, que governou o Japão durante 264 anos. Coisinha pouca, né? Nós temos os personagens que aparecem colocando como grandes mestres, o Goki Shibukawa, que é um ficcional lutador de jiu-jitsu. Como se ele tivesse criado o jiu-jitsu, aquela coisa toda, e não foi. Ele é ficcional. Nós temos o Katsumi Orochi, fundador do Karatê Shinshinkai. Eu achei interessante, porque não tem um estilo Shinshinkai de Karatê. O mais próximo disso é o Kinshinkai. Então eu achei legal, porque eles foram quase no estilo realmente de Karatê que existe. Se tiver algum lutador de Karatê que tá vendo o vídeo e já ouviu falar nesse estilo e realmente não for ficcional, comenta aqui embaixo pra mim, porque eu vou pesquisar e trago essa curiosidade depois, beleza? Nós temos também o Kaiô Retsu, ficcional também, ele só existe no Baki, que é o fundador, né, um lutador de Kenpo chinês. Kenpo chinês é o nome para Kung Fu. Eu pesquisei alguns sites e o Kenpo chinês é o mesmo Kung Fu. Mas existe artes marciais, Kenpo, fala que é o Kung Fu mesmo, que tem algumas outras coisas. É uma arte marciais bem legal. Se vocês tiverem a curiosidade, pode comentar aqui embaixo que eu trago para vocês um vídeo falando só sobre o Kenpo. Aí você tem o Kanji Igari, ficcional também, é especialista em luta romana. O luta romana, para que vocês forem pesquisar, é luta greco-romana. Aí você tem o Kudo, filosofia do vazio. Tem, eu não pesquisei, para te falar a verdade, referente a essa filosofia do vazio em questão de artes marciais, de luta, se existe isso. Porque é uma viagem muito louca que tem lá, que o cara cria vácuo usando as mãos. Isso aí eu já fiquei meio assim, então tá. Mas tem filmes eu esqueci o nome do diretor, mas do estúdio Ghibli, por exemplo, vou colocar a Viagem de Chihiro. Tem uma filosofia por trás daquele momento que ela tá no trem, que não faz absolutamente nada. Seria mais ou menos essa ideia da porta do sol, de você parar um momento em que você não faz nada, que você esvazia a sua mente, alguma coisa nesse sentido. Então é uma referência filosófica. Eu nem quis pesquisar, porque não existe isso de filosofia do vazio em artes marciais. Você não consegue criar vácuo com o bracinho. A mão, né? Porque o cara faz assim, né? Coloca a mão na parede, tira todo o ar daquilo ali enquanto ele está segurando e arranca um pedaço da parede, do concreto, usando o vácuo que ele gera com a mão por causa dessa filosofia que ele tem. Na filosofia oriental tem a ideia disso, de esvaziar a sua mente, de aproveitar o momento, né, de se desligar do mundo. Aí eu estou considerando como isso. É um anime bem interessante, as movimentações de luta são bem legais, ele tem um gráfico meio 3D, um exagero muscular muito grande, um exagero em cima das coisas que as pessoas dão conta de fazer. Mas a título de artes marciais é interessante, porque eles vão
tem uma narrativa, né, uma narração legal. Eu gostei de reassistir, eu já tinha assistido, reassisti para trazer para vocês, para chegar lá no Baki-Hana e falar realmente sobre ele com a base marcial bem completinha para vocês. Vale a pena assistir, é bem interessante, mas se você gostar de artes marciais, se você quiser reparar neles falando sobre as técnicas, de como é que é o treinamento, o que fez, o que não fez, isso é bem interessante. Beleza? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa as notificações, principalmente, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês têm alguma curiosidade, se alguém já lutou e conhece o estilo Shinshinkai mesmo, se isso realmente existe, porque eu não encontrei nada. Se quiser pesquisar sobre a luta romana, é a luta greco-romana que fala. Beleza? Tudo de bom pra vocês, excelente final de semana, tchau, tchau!